Grande abraço, galera. A partir de agora, começando o terceiro tempo na Gazeta, através da TV Mar, canal 525 da sua NET Claro, também pelo portal gazetaweb.com e pelo canal Gazeta FMAL, onde você pode inclusive participar do programa, deixando a sua mensagem, opinando a respeito da partida do CRB, como também do jogo do Asa, que terminou há poucos instantes, diante do CSE. Olha, tem muita coisa para você opinar. O CRB construiu uma vantagem para o jogo de volta, que acontece no próximo sábado aqui na capital alagoana. A equipe do CSE empatou em 1-1 diante do Asa, e aí ninguém tem vantagem no jogo que acontece no próximo domingo às 5 da tarde no estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. Porém, tem muito assunto pra gente discutir. Primeiro, as partidas, se foram boas ou não. E também as expulsões. Foi a primeira rodada no Campeonato Alagoano desta temporada com a utilização do VAR. E teve jogador expulso na partida do CRB, jogador do Galo da Praia, inclusive o Simon foi expulso. E hoje também teve um jogador expulso da equipe do Asa de Arapiraca. Então tem muita coisa pra gente discutir, principalmente a respeito de bola rolando, a utilização do VAR, o jogo, se foi bom, se não foi bom. Enfim, é o Campeonato Alagoano é Massa 2024 sendo discutido a partir de agora aqui pela TV Mar através do terceiro tempo. E desde já eu abraço a você que está conosco e não esquece de deixar o like aqui no nosso canal, de compartilhar também com outras pessoas. É fácil, você vai aqui na opção copiar, copia o link e manda então para os seus contatos. Se você mandar para cada contato seu, pelo menos para 5 pessoas, já vai crescer em muito a nossa audiência, como também o nosso alcance. Eu estarei aqui durante todo o programa, ao lado direito do Matheus Guimarães, a fera da comunicação, ao lado do Júnior Tenório, que também trabalhou na nossa jornada esportiva pela Rede Gazeta de Rádio. Júnior está aqui do meu lado esquerdo, e vamos ter também a participação remota de Rogério Costa, grande locutor esportivo aqui do Timaço na Gazeta. Olha só, começou ontem, no último sábado, portanto, a fase semifinal do Campeonato Alagoano. Jogaram na cidade de Murici e CRB. E a equipe do Murici aproveitou de uma falha que constantemente vem acontecendo na defesa do CRB. Pelo lado esquerdo de ataque, quem estava por lá, ou deveria estar, era o Formiga, né? Mas eu acho que o Formiga saiu para colher algumas plantinhas, algumas folhas e terminou deixando a brecha lá. E aí o Dinda foi lá e meteu a bola pro fundo do barbante e fez o Murici 1-0. A gente teve o Murici sofrendo o gol de empate e o CRB venceu a partida. O Mike desencabulou de fora da área, fez um belo de um gol. E o GG, rapaz, a gente vai discutir a respeito do GG, porque é um cara que vem aparecendo também muito bem, e eu acho que ele está colocando uma dúvida grande lá na cabeça do Daniel Paulista, porque quando ele joga como um ponta avançado lá pelo lado direito, ele dá conta do recado no lugar do Mike. E agora, nas duas últimas partidas, ele entrou no lugar do GG e também correspondeu. E o que eu gosto desse jogador é que o CRB tem pouca gente chutando, principalmente esse ano, de fora da área, e esse é um cara que bate de fora da área. Ontem tentou até fazer um gol que seria muito bonito se a bola de fato tivesse entrado. E aí, Matheus, boa noite, grande abraço pro amigo. Boa noite, Orlando, boa noite, Júnior, Rogério Costa, que já vai entrar na nossa transmissão. Um grande abraço também para todo mundo que está já assistindo o terceiro tempo aqui no Sistema Gazeta de Comunicações. E falando já do CRB, já que você puxou esse assunto, o CRB ontem que começou o jogo desligado, como vem acontecendo em muitas partidas, um começo ali preocupante, a torcida do CRB já estava ali preocupada com o andar da carruagem, o Muricy fazia 20 minutos bem melhores que os CRB iniciais e depois o CRB desenvolvendo o jogo muito melhor, principalmente quando o GG, jogador que você citou, entrou na partida, ele ali fez uma boa dupla com o Anselmo Ramon, voltando bastante para ser um cara auxiliar nessa criação do CRB, e aí a partir dos pés dele, grandes jogadas construídas, ele fez o gol da virada, e a gente vai debater já já o que seria do jogo se o Simon não fosse expulso, mas de fato, concordo com você, o GG nesse momento é o melhor jogador do time regatiano. E a respeito do Simon, eu tenho até uma interrogaçãozinha aqui pra gente poder debater lá na frente, porque será a segunda vez que o Simon fica fora de uma partida esse ano por ato de indisciplina. Porque ele ficou no meio de semana contra o ABC, fora do jogo, por conta do terceiro cartão amarelo, e agora no Campeonato Estadual, no final de semana, desfalca a equipe regatiana no confronto de volta contra a equipe do Muricy.
Júnior, tá tudo bem comigo, Júnior? Tranquilo, Orlando. Boa noite pra você. Boa noite aqui ao nosso querido Matheus, a nossa querida Juniela, Rogério também, que já está tudo ok com ele também, né? E a você, Orlando, e a toda a parte aqui da nossa querida Rádio Gazeta, né? Da Rede Gazeta de Rádios e toda a rapaziada também do canal 525 da sua TV Mar. Olha, o jogo muito movimentado, um jogo, né, muito pegado, né, em relação a essa partida de hoje, né, entre CSE e a equipe do Asa. Muita coisa, Orlando, está, né, se criando em relação a essa atmosfera, principalmente na expulsão do Asa, né, do jogador da equipe do Asa. Estou muito curioso, por sinal, para saber o que é que o Denis Ribeiro Serafim, né, vai colocar em súmula, né? Por quê? Será que ele mandou o Denis tomar pitu? Bom, eu tô curioso para saber. O detalhe é que a gente se recorda muito bem que na partida que aconteceu aqui no estádio Rei Pelé, teve algumas situações que Denis não colocou em súmula. No jogo do CSA, jogadores foram no clássico, né? No clássico, isso foi arremessado muita coisa para dentro do gramado, né? Muita coisa foi falada, muita coisa foi dita, tudo, e muitas informações foram omitidas em relação a isso. Você acha que deram aquele puxão de orelha nele, só não aceita certas situações, ele foi lá agora, né, e impôs, né, e fez valer verdadeiramente a regra, que eu digo de passagem, não tenho medo de errar aqui, né, e falo com convicção. É o nosso melhor produto na arbitragem alagoana aqui, o Denis Ribeiro Serafim, no momento, Orlando. Valeu, então. A gente vai debater também no programa a respeito do CSA, né? O CSA vive um momento realmente muito turbulento. Será que o Rafael permanece? Será que o Rafael sai? Será que o Pastana vem ou não vem? Enfim, a gente vai debater também a situação do CSA. Portanto, você fica conosco e vai convidando as pessoas para acompanhar a gente também aqui no canal Gazeta FML. O Rogério tá conosco? Já tá conosco, okay? tá conosco. Rogério Costa, grande abraço pro amigo. Gostou dos 2 primeiros jogos que foram realizados nessa fase semifinal, Rogério? Seja bem-vindo. Um abraço para todo mundo. Bom, sem dúvida, a gente acompanhou o jogo de ontem, né? O jogo do Asa hoje eu estava de folga, não acompanhei, fiquei apenas ouvindo o trabalho dos companheiros, mas não vi o jogo. Mas ontem eu vi um jogo bem interessante entre CRB e Muricy, uma disputa muito, muito intensa das duas equipes. Naturalmente que o CRB é um time mais organizado, um time com melhores valores técnicos, com sentido de conjunto melhor, mas o Muricy me surpreendeu até. Foi um jogo onde eu esperava um resultado menor, de 1-0, 2-1, e realmente o resultado que o CRB conquistou foi um resultado importantíssimo na trajetória, na busca do tricampeonato, mostrando uma imensa superioridade. Foi mais ou menos aquilo que a gente esperava, em termos de placar, mas em termos de volume de jogo. Foi um jogo bem parelho, um jogo bem interessante. O goleiro Alexandre fez algumas defesas importantes, interessantes, salvando inclusive o Muricy de ter tomado mais gols. E sem dúvida a expulsão do Simon foi o episódio seguramente que mudou o destino da partida. Queria ressaltar apenas dentro do jogo de hoje, né? O grande aparato policial lá em Palmeiras dos Índios. Realmente nós estamos vivendo um problema muito sério no nosso futebol, que é a questão da violência associada a torcidas organizadas, a episódios de intolerância, de violência, de agressões. Isso me preocupa bastante e me deixa, até certo ponto, desanimado com o futebol. Acho que a Federação Alagoana de Futebol deveria tomar para si o problema e adotar uma série de medidas visando conter essa situação. Porque realmente você desloca um grande contingente policial, um grande número de viaturas, cria uma expectativa muito grande para um evento que deveria ser um evento de lazer, de diversão, um momento de encontros e reencontros, de matar saudade, de curtir o futebol de verdade. E hoje, infelizmente, algumas pessoas ficam receosas de comparecer aos estádios, exatamente por causa dessa violência desenfreada. É que nós estamos vivendo um período em que as torcidas organizadas aqui na capital estão proibidas, né? E isso mostra a gravidade, o tamanho que o problema alcançou e a gravidade da situação que nós estamos enfrentando. Para você realizar um jogo de futebol, você tem que convocar 200, 300 policiais e colocá-los dentro e fora do estádio por causa de um evento, e sem razão nenhuma, porque isso é uma coisa irracional, é uma coisa incompreensível, essa violência gratuita e generalizada, que antes era aqui na capital e agora definitivamente se espalhou em todos os jogos do futebol hoje, por esse país, e particularmente aqui no futebol alagoano. A gente encontra situações de violência associadas, isso é muito ruim.
É verdade, Rogério. Ontem, inclusive, a gente teve em Pernambuco um clássico envolvendo Santa Cruz e a equipe do Sport, com mais de 40 mil torcedores no estádio do Arruda, e o ônibus do Sport, na saída do Arruda, também foi acurralado pela torcida. Enfim, isso é um fato que acontece no Brasil todo. A gente teve na primeira rodada da fase semifinal a utilização do VAR. E ontem a gente teve, eu confesso que a decisão foi correta, da expulsão do Simon. A ida até o VAR foi correta. O que eu achei estranho e totalmente desnecessário, uma coisa que o Brasil passa por essa dificuldade, para Alagoas não seria diferente, a demora para poder chegar a uma conclusão de um fato tão explícito. Isso aqui me chama a atenção. Eu acho que a utilização do VAR ela é indispensável hoje em todos os campeonatos. Quando não tem o VAR, tem muitos lances que a gente fica com dúvidas imensas que o VAR tirava em questões de segundo. Mas, enfim, ontem o que eu achei que valeu a pena, sim, o uso do VAR, porém, a demora para chegar a uma conclusão. É um problema que está enraizado aqui no futebol brasileiro. O VAR ele é acionado e passam-se 3, 4 minutos para tomar uma decisão simples. E no lance do Simon, para a gente pegar como exemplo, era um lance não simples, extremamente simples. O Simon acerta o joelho do jogador, o Sabiá, né? O Matheus Sabiá do Muricy, com a parte de baixo da chuteira, no caso a crava da chuteira, uma entrada completamente desproporcional, um lance com muita velocidade, era vermelho claro, ali o árbitro marcou o amarelo, o VAR foi acionado de maneira correta, consegue ali corrigir a situação, mas é uma demora muito desnecessária, porque você acaba quebrando o ritmo da partida, você acaba quebrando ali o ritmo dos jogadores, você também acaba gerando um tumulto, porque muitas vezes acaba tendo aquele tumulto em volta do juiz, então tudo isso fica muito pior para a partida no geral. Isso aqui não é um problema exclusivamente de Alagoas, é um problema do futebol nacional que está se enraizando, e é aquele problema, né, Orlando? Quando se enraiza, para depois corrigir, para voltar a ser melhor, demora demais, é difícil. É isso aí, né, Júnior? Isso, perfeito. E fazendo as palavras do Rogério, né, toda essa movimentação, principalmente de torcida, algumas situações estão sendo coibidas, né, aqui pela própria federação, como essa própria torcida do Sport, ela é proibida de adentrar nos estádios, aqui, ela é proibida de adentrar nos estádios aqui em Alagoas, entre outras torcidas. O que me chama a atenção às vezes, o rigor da lei, que ela tem que ser mais rígida em relação a essas situações, a punir mais, né? A gente teve recentemente aqui em Alagoas, Rogério, você se recorda muito bem, teve um cidadão que ele perdeu a mão, né, com um artefato explosivo que foi acionado, né, ali perto do HGE. Teve outras bombas que foram achadas, né? A gente teve recentemente torcedor do CSA que foi morto, né? O torcedor do CRB que foi agredido também, foi espancado também, né? Ou seja, então essas situações, as leis ela tem que ser mais rígida, né, em relação a isso. Essa torcida do esporte mesmo, as torcidas pernambucanas, tem um histórico no Brasil que é de chamar a atenção, né? Então não são torcidas organizadas, são verdadeiras facções que se traveste de torcidas organizadas para estar no meio do estádio, aí dentro do estádio, consequentemente com isso afastando a família dentro do estádio. Isso que preocupa muito. Não tá vendo, a gente tá vendo aí sempre, né, esse aumento de pessoas aí sempre ter assinatura de TV, né, deixando de ir ao estádio, querendo ficar em casa, justamente por causa disso, por causa da violência. É verdade. Ô, Rogério, a importância da utilização do VAR. A gente teve 2 partidas nesse fim de semana e as 2 com a utilização do VAR exatamente para poder corrigir alguns erros. Eu acho fundamental e indispensável. Tem que estudar uma maneira de ter isso em todos os campeonatos, inclusive desde o início do campeonato. O campeonato tem a sua importância e não só na reta final, né, Rogério? Pois eu entendo até que algumas situações que envolvem o VAR, elas possam até demorar. Isso mostra a complexidade, né, do tamanho do futebol. É realmente muito difícil para o árbitro. Eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa dos árbitros, absolutamente não tenho procuração para defender os árbitros, mas é um trabalho extremamente importante, extremamente difícil, de altíssima responsabilidade. Imagina com o recurso da TV, do VAR, no caso, que nós temos hoje, né, dificuldade de definir um lance. Imagina para um ser humano, no calor de uma partida, com um envolvimento emocional gigante, com um interesse grande de todas as partes que vivem o futebol, que acompanham, que fazem o futebol, que investem no futebol. Imagina a pressão que esse profissional da arbitragem, e tem que ser profissional mesmo, ele enfrenta no seu dia a dia, ele enfrenta antes das partidas, se preparando para os jogos, ele enfrenta durante os jogos e enfrenta depois. Repito, há situações em que a gente mesmo tem dúvida
mesmo com a utilização do VAR. Nós já tivemos alguns episódios desses. Na maioria dos casos, o VAR ajuda, define, resolve e acaba com a polêmica. Agora, essa questão da demora, eu acho difícil que a gente consiga vencer, porque realmente nós não temos a visão 360 graus. Não existe possibilidade disso. Câmera que consiga captar, a não ser que haja um investimento enorme na instalação de câmeras e na visualização do lance como um todo, girando em torno dele. 360 graus. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Acho que até nas ligas mais evoluídas, esse tipo de situação não foi resolvido ainda, e é uma certa demora, e até na Copa do Mundo, a demora também, em virtude disso. O problema é que com o VAR, se antes o árbitro não podia errar, e ele errava porque era humano, e a gente vai continuar errando, porque nós somos humanos, com o VAR não pode ter erro. Existe essa noção, mesmo com essas limitações que ainda o sistema oferece, mesmo com as câmeras instaladas, com a função de câmera lenta, de ir, voltar, de parar, de observar, de conversar, 3, 4 pessoas, né, a mesa do VAR, mais o árbitro, conversando a respeito do lance, e ainda assim existe polêmica. Então o futebol é gigante por causa disso. O VAR é um bem necessário para o futebol. Agora, essa questão do tempo é uma questão que dificilmente será resolvida sem que nós tenhamos a visualização do lance por todos os ângulos, de um lado, do outro, atrás, na frente, em cima. Se não for assim, aí é necessário um investimento enorme do ponto de vista tecnológico, da instalação de câmeras, para poder se definir o que realmente aconteceu. Eu acho que o que valeria mesmo, né, que a gente vê que é uma atitude bonita no esporte, por exemplo, é quando o cara toca na bola e acusa, isso fui eu que toquei. O cara faz a falta e diz que não fez, e a gente viu o que ele fez, cheio de intenção, cheio de maldade para atingir o colega profissional, para machucar o colega profissional. Isso é que eu acho que não deveria, mas também é um defeito do ser humano. Né? Muitas pessoas não assumem aquilo que verdadeiramente fazem, ou não têm até noção daquilo que estão fazendo. São tão imprudentes que acabam cometendo faltas violentíssimas e dizendo, não fiz nada, absolutamente nada. Então isso passa também pelo caráter do cidadão envolvido no lance. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir no Bola Quente, tocar no assunto igual a esse aí citado pelo Rogério, no lance a favor do CSE contra a equipe do Cruzeiro e Arapiraca, porque o cara não foi tocado por ninguém, mas aceitou o pênalti a seu favor. Vamos falar também a respeito da parte tática da partida entre CRB e a equipe do Muricy. A gente já está próximo já do primeiro intervalo, mas a importância que a equipe do CRB tem tido com a chegada do bom futebol do GG. Eu comecei o programa falando a respeito desse jogador que vinha entrando normalmente no decorrer da partida no lugar do Mike, dando melhor volume de jogo. Ele vem entrando agora no setor de meio de campo por conta da lesão sofrida pelo Jorginho e tem acrescentado muita qualidade na equipe do CRB, né, cara? Teoricamente veio ele e o Jorginho para a mesma posição. No começo ele era banco, começaram a jogar juntos e agora com a lesão do Jorginho ele tem muito mais responsabilidade nesse meio campo. E é impressionante como ele é um jogador que, assim como o Anselmo Ramon, acho que são os dois únicos capazes de fazer isso, bota a bola debaixo do braço e chama a responsabilidade. Porque ontem o Muricy conseguiu começar o jogo muito melhor que o CRB. É inegável isso. O Muricy teve 15 minutos fantásticos em cima do CRB, inclusive nesse lado esquerdo aí, com muita facilidade. O Dinda e o Lima estavam com muita facilidade por esse lado de defesa do CRB. E depois que o CRB teve ali um momento que o Muricy sentiu-se confortável na partida, deu uma baixada na sua sequência, aí o GG pegou a bola debaixo do braço, contou também com o Anselmo Ramon, que voltou muito, praticamente só armou o jogo o Anselmo Ramon, só teve uma finalização no segundo tempo, no contra-ataque, e eles dois juntos começaram a organizar esse meio campo do time, porque os volantes do CRB não têm essa característica, o Rômulo não tem essa característica, o Falcão não tem essa característica, então os dois pegaram essa bola debaixo do braço e começaram a trazer o CRB de volta pro jogo, e o GG tá se destacando muito porque ele faz tudo na partida, ele arma o time, ele é um cara das finalizações, ele é um cara da bola parada, então é aquele meio campista completo, para ser um cara centralizado, que é o que o torcedor esperava do Jorginho. O Jorginho não tá conseguindo entregar, e o GG, que também é um cara extremamente qualificado, aos poucos vai entregando. E vai dando caras, vai dando pinta, não quero aqui me antecipar, que no futuro próximo pode ser só ele, o meio campista do CRB, já contando com esse desempenho baixo do Jorginho. Valeu, Betão. A gente vai para o primeiro bloco, mas antes eu quero abraçar a rapaziada que tá curtindo a gente pelo canal Gazeta FMAL.